E aí o texto que eu vou usar base, ele está em Mateus capítulo 5, versículo 41. Porém, eu quero ler e vou explicar também por que eu escolhi esse tema para trabalhar. Eu quero ler do 38 ao 41. Eu vou ler na NVI. Deixa eu só organizar um negócio aqui. Enquanto os irmãos abrem aí, deixa aberto, por favor. Deixa eu só organizar aqui. Som, aqui. Som. Agora sim. Som. Diz assim a palavra: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Versículo 41, que é o texto, o versículo base para o que eu vou ministrar. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir emprestado. Eu quis ler todo o texto para a gente pegar todo o contexto aqui, mas eu quero ler mais uma vez o 41 e depois eu quero ler ele na versão NVI, na versão A Mensagem. Basicamente, como funcionava? Existiam leis, algumas leis, e uma delas era assim: o povo romano, o soldado romano, ele tinha o direito de chegar em uma pessoa e dizer o seguinte para ela: eu estou carregando esse peso aqui, você vai carregar para mim durante 1 quilômetro, por exemplo, 1 milha, que eles usam a milha, né? 1 milha. E a pessoa era obrigada a parar o que ela estava fazendo e carregar aquilo para o soldado. Então o soldado chegava em alguém que estava trabalhando, estava na rua, ou que estava descansando na rua parado, ou que estava conversando, e ele falava: pega aqui, leva para mim até lá na frente. E a pessoa era obrigada a pegar aquele peso e carregar ele até onde o soldado determinou. Só que existia uma lei. A lei era o seguinte: chegou um determinado momento que os soldados estavam abusando tanto disso que aí criaram uma lei. Vai ser assim, vai ser durante 1 milha. Então, até 1 milha ele carregava, depois ele soltava aqui dali, e aí o soldado tinha que se virar ou arrumar outra pessoa para carregar. O que Jesus falou assim: olha, quando eles forçarem vocês a carregarem 1 milha, carregue 2. Não é injusto? Não é difícil? Você imagina, você está na rua parado, daqui a pouco alguém olha para você e fala: carrega um peso aqui. E aí Jesus fala assim: você não vai fazer só aquilo que eles estão pedindo, você vai fazer além daquilo que está sendo pedido. O versículo 41, vou ler de novo, diz assim: se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Só que o versículo aqui não está explicando como que era essa caminhada. Eu estou explicando para vocês que não era uma caminhada só de chegar na pessoa e vamos comigo ali. Não, era assim: carrega esse peso que eu estou carregando, ou me ajuda a carregar esse peso aqui até lá. Se fosse algo tão pesado que o soldado, a pessoa não conseguisse carregar sozinha. Agora imagina a injustiça, como você se sentiria dessa forma. Você estando parado no lugar ou trabalhando, a pessoa te fazer parar para carregar um peso. A mensagem, eu achei fantástica. Diz assim: se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. E é dentro disso aqui que eu quero ministrar. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Qual é o nosso maior desafio como cristão? Na nossa célula, a gente teve uma célula fantástica. Graças a Deus, agora recebi uma galera de peso lá para me ajudar na célula. Tá indo o pastor Marcelo, a pastora Gessinei, tá indo a Maria, o Renato, o Lucas. E aí a gente tá lá agora com a célula tá cheia lá. Todo mundo feliz, e legal que o pessoal compartilha bastante. E aí nós compartilhamos a mensagem da pergunta: o que você faria se você tivesse só 30 dias? Aí foi legal, que aí que todo mundo foi falando. Basicamente todo mundo falou eu pediria perdão. Alguns falaram assim: eu me consagraria a Deus me preparando para a partida. Me preparando para
para ir embora. E é interessante porque depois que terminou a célula, eu não sei se foi no outro dia, um dia eu estava conversando com a Dani sobre... Porque aí fizeram um quebra-gelo perguntando assim, qual que era o seu versículo... Não, qual que era o livro da Bíblia preferido que você tinha? E eu falei, eu não tenho um livro preferido. Eu tenho um versículo, mas um livro preferido eu não tenho. E aí depois que o pessoal foi embora, eu fiquei com aquilo. Falei, nossa, eu não consegui falar um livro específico que eu goste mais da Bíblia. E aí começamos a conversar, e aí daqui a pouco, no outro dia eu acho, eu conversei com a Dani e falei assim, Dani, na minha lápide, no dia que eu morrer, eu queria que tivesse escrito algo. Aí começamos a perguntar o que você queria, ela falou assim, eu queria que na minha lápide, ela falou assim, estivesse aqui jaz uma filha de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso, o que você gostaria de estar escrito na sua lápide? Nós estamos falando muito de morte nesses dias aqui, né, mas o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? E aí eu falei para ela assim, ó, eu gostaria que estivesse escrito algo mais ou menos assim. Um exemplo, né? Se você não conheceu Jesus, algo assim, se você não conheceu Jesus, mas você teve contato com o Cássio, era mais ou menos assim como Jesus vivia. E foi assim mais ou menos que eu falei para ela. Falei assim, eu queria que no final, eu quero que no final da minha caminhada, alguém fale assim, olha, eu não sei como que Jesus andava. Eu não sei como Jesus tratava as pessoas. Eu não sei como Jesus conversava com as pessoas. Mas eu imagino que era igual o Cássio tratava as pessoas. Então, eu não estou falando que eu vivo assim hoje. Eu estou falando que esse é o final da minha vida. Eu quero chegar no final da minha vida com alguém dizer assim. Eu acho que a maior homenagem para alguém é alguém dizer assim, olha, esse aqui se parece com Jesus. E se nós queremos nos parecer com Jesus, qual que é a maior característica que Jesus deixou para nós? Da humildade, do amor e de ser servo. Por isso que eu gostei da versão A Mensagem, quando ela diz, se alguém tentar levar vantagem injustamente sobre você, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Então nós temos a oportunidade de, quando nós estamos sofrendo desvantagem, quando nós estamos sendo maltratados, injustiçados, alguém está levando vantagem, está acontecendo qualquer situação, nós temos a oportunidade de demonstrar uma vida de servo. E aí sim, sermos semelhantes a Jesus. Por que me despertou essa palavra? Porque esse tema do discípulo da segunda milha me despertou em uma imersão que nós fizemos com o pastor Antônio. O pastor Antônio estava pregando e ele falou assim, existem os discípulos da segunda milha. E aí quando ele falou isso, eu falei, se existem os discípulos da segunda milha, então existem discípulos que eles são comuns. Mas existem os discípulos da segunda milha. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu quero ser esse discípulo da segunda milha. E aí hoje eu vou explicar um pouquinho o que significa ser esse discípulo da segunda milha. Porque Jesus está falando, olha, quando te fizerem caminhar uma milha, caminhe duas. Jesus está dizendo assim, ó, eu espero de vocês uma atitude de um discípulo desse. Um discípulo que está disposto a caminhar uma segunda milha. Um discípulo que está disposto, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à desvantagem, nem em meio às lutas, dizer, não, eu estou disposto a caminhar uma segunda milha. Eu vou perseverar. E aí o tema de hoje eu coloquei como perseverança, característica do discípulo da segunda milha. Quem são esses discípulos da segunda milha? Eu coloquei alguns pontos aqui, que está no texto. Primeiro, esse discípulo da segunda milha é aquele que sabe lidar com as injustiças. Ó, presta atenção. Um discípulo da segunda milha, para ele ser esse discípulo da segunda milha, ele vai ter que saber lidar com as injustiças. O mundo é injusto, irmão. Não adianta você esperar justiça do mundo. Não adianta. Vivemos em um mundo que é injusto por natureza. As pessoas que são assim, ou melhor, as pessoas vivem dessa forma. Eu estava conversando, hoje eu estava batendo um papo com o Robson ali, e eu falei assim, olha, trabalhar fora me amadureceu bastante nesses últimos meses. Porque eu saí de um contexto, que eu estava aqui da igreja, onde você é respeitado, você é homenageado, você é tratado bem, onde tem uma direção vindo do altar de falar de respeito,
de cuidar um do outro. E aí fui pro trabalhar, e aí você chega no trabalho e é uma guerra. É um querendo passar por cima do outro, é uma injustiça, é você olhando a situação e falando, meu Deus, não é possível isso, uma falta de educação, né? Uma falta de sensibilidade. E aí, eu estava falando para o Robson, falei assim, olha, o problema é que às vezes isso se instala dentro da igreja. A gente começa a tratar a igreja e viver no meio da igreja da mesma forma como a gente está lá no mundo. Da mesma forma quando a gente está trabalhando fora. E deveria ser o contrário, nós deveríamos levar essa cultura daqui, do reino, para lá. Eu saí do meu emprego eu estava em outro emprego, agora já estou em outro. Fiquei 2 meses onde eu trabalhava. E eu estava compartilhando com algumas pessoas que eu pude compartilhar, falando da dificuldade que era, as lutas que nós estávamos passando ali. E a Dani indignada, querendo que, não, sai do serviço, vai para outro. Ó, teve 2 pessoas que me abençoou muito. O Vitor, ele não sabe, mas ele me abençoou. Porque um dia ele estava aqui e falou, pastor, por que você não faz tal coisa? Você está aí, vai trabalhar com móvel planejado. Ele falou lá, uma empresa e tal. Eu falei, cara, eu tô lá. Inclusive, eu tô lá. Aí ele falou, para você ver como que a mente... Eu falei, rapaz, ele tá falando isso aí, dá para ir mesmo. E o Gabriel foi outro que me ajudou também. Ele falou uma coisa para mim um dia conversando, e falou, pastor, ó, faz assim. E eu fiquei escutando aquilo. Beleza. Por que eu estou contando isso? Está parecendo confuso, mas vou explicar para vocês. Porque eu estava lá no serviço, em uma luta, uma prova, e aí eu compartilhar. Eu não estava nem mais falando nada para a Dani, porque eu falava para ela, falava, sai desse serviço, pelo amor de Deus, não dá, você está sendo humilhado. E eu falava, mulher, mas eu tenho conta para pagar, não dá. Não dá, você não está entendendo. Eu tenho que aguentar, não é não, Daniel? O homem tem que aguentar isso aí, vou ter que aguentar essa humilhação, não posso. E aí eu decidi sair de lá. Cheguei no meu patrão, tudo certinho. Quando eu fui conversar com o meu patrão, ele quis aumentar o meu salário. Na hora que eu falei para ele, olha, eu tô indo embora, não dá mais para ficar aqui. Não, ó, vão aumentar seu salário. Mandou um áudio para mim, falou, ó, vão aumentar seu salário. Vou te colocar como chefe como líder de uma equipe. Eu falei, não, cara, não é dinheiro. Eu não tô me sentindo bem, não tá dando. A situação não tá boa. Aí ele pediu desculpa. E aí eu só pedi para ele assim, eu gostaria de mandar um texto agradecendo pela oportunidade que você me deu aí, que eu passei 2 meses aí e abençoou a minha vida. Ele falou, não, pode mandar. E aí eu fiz um texto e mandei, agradecendo todo mundo que eu conheci lá na empresa. Não era tanta gente assim, umas 8 pessoas mais ou menos. Só que teve uma delas que causou. Teve uma delas que feriu. Teve uma delas que... E na hora que eu fui escrever, essa foi a que eu mais elogiei. Eu falei assim, ó, eu queria te agradecer principalmente a Ciclano, porque eu aprendi muito com ele. Aprendi muito nesses dias que eu tive aí. Porque a gente aprende tanto o que pode fazer como o que não pode fazer. Você entendeu? Todo mundo vai te ensinar alguma coisa. E tem muitas coisas que eu estou fazendo nesse serviço novo agora que foi ele que me ensinou de verdade. Talvez me ensinou de maneira bruta, talvez me ensinou da maneira errada, mas eu estou fazendo porque ele me ensinou. E aí eu estou falando isso por quê? Porque eu teria todos os direitos de ir lá escrever um texto e falar assim, nem vou lembrar desse cara, nem vou tratar ele bem, né? Sabe, não. Eu falei, não, Deus, o Senhor me colocou aqui com um propósito e eu tenho que sair daqui sendo testemunha do Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com as injustiças. Como é você? Qual é a sua reação quando acontece uma injustiça? Com você ou com os outros? Nós vivemos nesse mundo e eu tenho um alerta para você, sabe por quê? Porque mesmo na igreja, nós num ambiente tão santo, tão maravilhoso como esse aqui, nós ainda podemos passar por injustiça. Nós podemos passar por situações complicadas, mesmo num ambiente como esse. Quantas pessoas estão fora da igreja porque passaram por injustiças? Por situações difíceis dentro da igreja. Então não estou falando de perfeição dentro da igreja. A minha questão é, como que você reage quando você é injustiçado?
diz muito mais a respeito de você do que do outro. Mesmo em um ambiente tão santo como a igreja, nós podemos passar por algo que nos desafia a andar uma segunda milha. Então, o que eu estou tentando passar nessa manhã? Qual é a primeira característica de um discípulo da segunda milha? É ele olhar e falar assim: a injustiça não pode mudar quem eu sou. Teve uma palavra, eu sou muito suspeito de falar do pastor Marcelo. Mas teve um dia que ele ministrou, um dia nós estávamos conversando em casa sobre a palavra, a pregação aqui na igreja. E eu falei para a Dani assim, Dani, a Dani falou assim, eu acho que foi um dia que o Roberto ministrou, que ela comentou isso. Se eu não estou enganado, acho que foi o Roberto. Eu falei assim, Dani, nossa, o pessoal ali prega, né? Às vezes passa um tempão sem pregar, quando sobe ali para pregar, traz uma palavra boa, né, assim. E aí a Dani falou assim, é que o pessoal ali prega com vida. A maioria das vezes, o que eu estou falando, eu gastei 15 minutos da minha pregação testemunhando como que eu estava passando no serviço. Eu não estou falando para você viver uma coisa que eu não estou disposto a viver. Quem sobe para ministrar também não vai pregar uma coisa que ele não está disposto a viver. Você entendeu? Ele vai passar algo que ele está fazendo isso na prática. E que às vezes ele erra também. E aí a Dani estava assim, porque as pessoas... Aí o pastor Marcelo subiu aqui, ele falou assim, um dia desse ele falou assim, irmãos, eu vim pro culto aqui, eu não estava bem, não sei o que, aí eu fui embora, e depois me ligaram, perguntaram, foi eu que liguei. Eu fui um dos que liguei, não sei se teve outros que ligou, mas eu liguei. Falei, pastor, tá tudo bem? Tá? Não, tá tudo bem. Falei, pastor, você estava estranho, você não estava bem. Aí ele falou, não, estava nervoso. Estava nervoso. Aí quando ele subiu para pregar, ele falou o quê? Na hora da pregação. Falou, eu não estava bem, porque eu sou isso aqui, mas eu não tratei mal ninguém. Aí ele deixou isso claro. Aí eu fiquei olhando e falei assim, tá vendo? Essa é a diferença de um discípulo da segunda milha. Ele sabe lidar com a injustiça. Por exemplo, se a Dani foi injusta comigo, o resto da igreja não tem nada a ver com isso. Você está entendendo? Não tem nada a ver com isso. Eu tenho que tratar com ela. Se eu fui injusto com o pastor Marcelo, o resto da igreja não tem nada a ver com que eu fui injusto com ele. Eu não estou aqui justificando a injustiça. Eu estou falando que nós devemos ser maduros. Às vezes nós estamos com um problema em casa, nós chegamos aqui tratando mal os irmãos. Às vezes nós estamos com uma guerra, que nem eu estava com uma guerra no serviço, nesses 2 meses aí. Os irmãos não tinham nada a ver com isso. Eu não podia chegar aqui no domingo e tratar mal os irmãos porque eu estou com problema lá no meu serviço. Então o discípulo da segunda milha, ele sabe lidar com a injustiça. Ele sabe, ele está disposto a caminhar uma segunda milha, sabendo lidar com a injustiça, seja em qual âmbito for, em qual ambiente for, se é lá no serviço, se é na nossa casa, ou se é aqui no meio da igreja. Você concorda? Que a gente tem que ter uma maturidade para saber lidar com um irmão que às vezes não está naquele dia bem, tratou mal, o outro acabou falando alguma coisa que não era para falar. Às vezes o pastor pregou aqui, e eu, como eu falei, eu não estou justificando nenhum erro. Nenhum erro. Eu estou só dizendo que às vezes você está aqui pregando e vocês falam a palavra e aqui dali te afeta. Aí você fala, mas o culto foi uma bênção. A palavra foi uma bênção. Teve um ponto lá que o pastor falou, que dali me incomodou. E aí você tem que ter uma reflexão. Se aquilo que ele incomodou tem razão ou não. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos ser discípulos maduros. Saber lidar com as injustiças, porque vai ter. Vai ter injustiça, Daniel, lá no serviço. Vai ter injustiça no meio da família. Vai ter injustiça no meio dos irmãos. Em qualquer lugar que você estiver. E você, como um discípulo da segunda milha, precisa ser maduro o suficiente para saber. Eu preciso dar um passo. Eu fui maltratado, entre as, né? Nesse serviço lá, não estava sendo bem tratado. O meu patrão foi um cara 100% comigo em tudo. Na palavra, no trato, em tudo. Eu não podia virar as costas para lá sem conversar com ele. E sem deixar claro para ele, falando assim, olha, cara, você vai ser um cara vitorioso, você é um cara... Agradeci a ele pelo que ele me ensinou, agradeci pela oportunidade que ele me deu lá. Eu não posso virar as costas, simplesmente sair e largar, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele me pediu desculpa, falou, olha, eu também errei, eu acabei deixando essa situação acontecer.
E eu falei, ele falou, mas a porta está aberta aqui. Um dia, se você quiser voltar, a porta está aberta. Nós precisamos entender isso. Então, qual é a primeira característica de um discípulo que é um discípulo da segunda milha? Ele sabe lidar com as injustiças. Se você é alguém que ainda não aprendeu a lidar com injustiças, você ainda não está preparado para ser esse discípulo. Porque quando for exigir de você caminhar uma segunda milha, você vai falar, mas não é justo. Por que comigo tem que ser assim? Por que com outros não pode ser assim? Olha, deixa eu contar uma coisa que aconteceu em casa ontem, mas não vou citar nome, senão a dona Dora em casa vai querer me bater. Olha o que aconteceu. Eu peguei, olha como que é as coisas, nós temos que saber lidar com as injustiças e também ser justos, mesmo no meio das injustiças. Eu tô pegando uma moto, aí fiz um negócio, meu amigo me passou a moto, o Thiago, um amigo meu, não é o Thiago aqui não, o outro Thiago, passou a moto e tá tudo certo. Aí ele falou pra mim, cara, só que é o seguinte, eu tô te passando a moto, só que eu vou encostar a minha moto pra consertar. E aí eu vou encostar a minha moto, então eu preciso assim, ó, antes de eu te passar essa moto, ou mesmo que eu te passe agora, eu vou precisar de uma semana que seja para mim consertar a minha moto. Você concorda que é um acordo? Eu olhei para a situação e falei, bem, ele falou, porque eu trabalho longe, não dá para mim ir de moto de ônibus para lá e eu preciso da moto. Então o que eu vou fazer? Vou te passar a moto, você vai ficar com ela, e aí talvez daqui a 2 meses eu vou ter que encostar a minha. Aí eu vou precisar da moto uma semana, emprestada. Falei, tá bom. Fiz um acordo com ele. Aí eu cheguei em casa, aí teve uns questionamentos. Como que pode? Você compra a moto, você vai ficar com você não sei o quê. Assim, eu falei, dona Dora. Oh! Não, escuta aqui. Não foi, não, é outra dona Dora. Olha isso aqui, olha, escuta isso aqui. Eu falei assim, você sabe quanto tempo faz que eu tô com essa moto? Faz 3 meses. Ele não me cobrou nada. Ele pegou a moto, entregou a moto na minha mão e falou assim, roda com ela. E faz 3 meses que eu tô com a moto sem dar 1 centavo para ele. Eu fiz um acordo com ele que eu vou pagar para ele a primeira parcela em outubro. Você tá entendendo? Como que eu vou questionar com ele que ele vai precisar da moto uma semana? Aí eu tava falando para ela assim, olha, dona Dora. Aí ela, não, mas você também já abençoou muito ele. Eu falei, eu sei, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Porque nós estamos aqui, irmão, se a gente for parar para pensar que o que um já abençoou o outro aqui dentro. Agora, por causa de um erro eu não posso tratar com injustiça. Os irmãos entenderam? Mas, pastor, e se forem injusto com você? Ou comigo, pastor? Se forem injusto, irmãos, caminhe uma segunda milha. Caminhe uma segunda milha. Saiba lidar com a injustiça. Saiba lidar com quando as coisas não vão da maneira que te agrada. Eu dei o nome da dona Dora, não foi ela, não. Não, eu entendi o que ela estava falando. Mas você está entendendo o que eu pensei? Eu falei, não, eu já fui tão abençoado. Não posso, de maneira nenhuma, tratar com injustiça. Eu estou explicando para os irmãos que essa é a primeira característica. Qual que é a segunda característica? Olha só, a primeira é, eu preciso aprender a lidar com as injustiças. Pastor, mas quem está sendo injusto comigo é o meu filho. Então, se você quer ser um discípulo da segunda milha, você vai ter que aprender a lidar com isso. E com a sua mãe, com o seu pai, você vai ter que aprender a lidar com isso. E com o seu irmão de sangue ou irmão da igreja, você vai ter que aprender a lidar com isso. Se você não aprender a lidar com as injustiças, você não vai conseguir ser um discípulo da segunda milha. Você não vai conseguir perseverar. O que o discípulo... qual é a segunda característica que eu vejo nesse texto? É aquele que é obediente. Então, o discípulo da segunda milha, ele é obediente porque ele confia na palavra. O Daniel Dias, um dia estava conversando comigo, eu tenho conversado muito pouco com ele ultimamente. Acho que é por isso que eu estou ficando sem inspiração para pregar. Mas um dia ele me ligou e falou assim, pastor,
Sabe, um dia conversando, ele falou, pastor, sabe por quê? Qual é a diferença dos crentes de antigamente para os de hoje? Ele falou assim, era a disposição em obedecer a palavra. Antigamente, a gente escutava uma ordem vindo do altar, a gente não queria questionar, não queria saber, é para fazer isso, nós vamos fazer, e pronto. Baseado na palavra, não estou falando de coisa de invenção humana. Baseado, quando o pastor falava assim, ó, tá escrito assim, 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 e você olhava na palavra, tá escrito assim, então vou viver isso aqui. Não tinha questionamento. O apóstolo François estava falando que nós temos que lidar hoje com crise assim. As pessoas recebem pensão, aí elas se amigam. E aí tem uma crise. Porque aí você fala, então, você tem que casar, tem que fazer as coisas certinho, vamos endireitar todas essas coisas? Aí a pessoa fala assim, mas e a pensão que eu recebo? Se eu casar, eu perco a pensão. Aí você entendeu? A luta que é para você convencer a pessoa, falar assim, mas o que compensa mais para você? Essa pensão ou obedecer a palavra? Aí a pessoa fica naquela crise. Antigamente não tinha isso. Aí a Daniela falou assim, hoje em dia nós estamos vendo pessoas abrindo mão do ministério para ir para a empresa. Antigamente elas abriam mão da empresa para ir para o ministério. Aí ele falou sobre isso, ele falou assim, olha, hoje as pessoas não querem obedecer e antigamente elas respondiam prontamente. Por isso que a gente escuta os testemunhos de missionários, de pessoas que você fala assim, meu Deus, ele teve coragem de fazer isso mesmo. Como que pode? E a gente olha hoje, as pessoas hoje vão buscar desculpa, vão buscar a pessoa da internet, vão buscar argumentos para não obedecer a palavra. Então, qual é o nível de comprometimento que nós temos com a Escritura? Qual é o nível? Será que nós estamos prontos a obedecer ou ficamos procurando desculpas? Um discípulo da segunda milha, ele não fica procurando desculpa. Ele não vai ficar procurando desculpa. Ele vai olhar para o que está escrito e diz, eu estou disposto. É que eu não posso contar um testemunho aqui. Um dia, eu não recebi autorização para isso, e um dia, quando a pessoa quiser falar, ela fala. Quando a gente faz discipulado, a gente acompanha pessoas de perto, tem situações de testemunhos, que a pessoa conta, que você fala assim, Deus, será que eu teria coragem de tomar essa decisão da maneira que essa pessoa tomou? Tem gente que passou aqui mais de 3 anos endividado, com as finanças no vermelho e obedecendo, sendo fiel e tudo, por causa de uma decisão de abrir mão de um ganho desonesto. Olha só, você imagina isso aqui, você está ganhando um dinheiro que você se mantém tranquilo, os seus luxos, até os seus, as suas, até as suas vaidades. Mordomia. Quem falou mordomia? Mordomias. Sabe assim? E daqui a pouco você abrir mão daquilo e você passar 3, 4 anos e até a família olhando para você e falando assim, o que aconteceu? Os bambambam tava tão bem. E aí a pessoa, porque ela abriu mão de um ganho, de uma coisa que não era honesto. E você olha, e a gente sabendo do testemunho da pessoa, a gente fala, rapaz, esse pessoal é crente demais. Hoje em dia nós não queremos abrir mão de nada. Hoje em dia nós ouvimos a palavra, sabemos que estamos errados e nós não queremos obedecer. Será que o pensamento de atualizar a Bíblia já entrou no nosso coração? Quem pegou aí é só quem está na... Será que nós já estamos com esse pensamento de que a Bíblia precisa ser atualizada? Como que a gente reage quando a gente é confrontado pela palavra? Eu não estou falando. O dia que o pastor Marcelo ministrou aqui, o meu coração doía dentro, que eu falava, Senhor, ele está falando da minha vida. Ele está falando o que está acontecendo comigo nesses últimos anos. É isso que está acontecendo comigo. E eu preciso sair daqui desse culto hoje e tomar uma decisão. Eu me lembro que acabou o culto, eu fui cumprimentar ele, mas eu não tive coragem de cumprimentar da maneira que eu sempre cumprimentava. Que eu falei assim, eu ainda estou tomando uma decisão no meu coração, eu preciso resolver isso aqui no meu coração primeiro. A pergunta é,
está disposto a ser alguém obediente e confiar na palavra, aí não tem questionamento com dízimo, aí não tem questionamento com arrumar relação, com perdoar o irmão, não tem. Quando nós somos discípulos da segunda milha, nós estamos dispostos. Como que era, o que Jesus estava dizendo? Eles estão mandando você andar 1 milha, ande 2. Pegue o peso, carregue 2. Seja alguém que vai transbordar em serviço. Porque ele estava falando, você viu que a tradução da mensagem fala, viver uma vida de servo. Porque essa é a vida de um servo. Ele é obediente. Então, o primeiro questionamento para nós essa manhã é, você sabe lidar com as injustiças? O segundo é, você está disposto a obedecer a palavra? Porque se nós queremos ser discípulos da segunda milha, por que os pastores não podem mais falar de divórcio em cima do altar? A maioria deles estão se divorciando. Estão trocando a menininha, a esposa que caminhou um tempão do lado dele, que suportou as lutas, as guerras lá, para trocar pela menina do coral, a menina da mocidade. E eles não podem mais, não tem autoridade para eles falar de divórcio em cima do altar. Não tem. Na nossa igreja aqui, o pastor Marcelo sabe disso, o Daniel sabe disso, quem são aqueles que estão mais envolvidos. E os 12 sabem. Se algum dia, por algum motivo, eu e a Dani se separar, isso não vai acontecer, mas se acontecesse, a primeira coisa que eu faria é abrir mão do cargo da igreja. Não sou mais pastor daqui, eu não posso ser pastor. Não posso. Porque eu estou ensinando os irmãos. Eu estou ensinando os irmãos sobre fidelidade, ainda mais quando não há arrependimento. Não há arrependimento. Por isso que os pastores estão no 3º, 4º casamento em cima do altar e não pode falar mais nada. E eu falo para eles, eu falo assim, vocês sabem que a responsabilidade do pastor é muito maior do que a dos outros. Pastor, e os irmãos que vêm divorciados, a gente acompanha, a gente orienta, a gente corrige a vida e tudo. Mas os irmãos que estão aqui há tanto tempo já sabem o que nós pensamos sobre isso. Que nós vamos lutar pelo casamento até o último momento, que nós não vamos dar apoio para divorciar, que nós vamos trabalhar, tratar, cuidar, até o último instante. Por isso que tem curso de casais, seminário de casais, por isso que a gente faz um monte de coisa para tentar não acontecer esse tipo de coisa. A gente sempre está orientando isso. Agora, sabe qual é o problema? As pessoas agora estão indo lá, pro texto, ficar procurando desculpa. Não, mas em caso de adultério, aí, bababá, porque... Fala, cara... E Moisés vai dizer assim, não foi assim no princípio. Por que não era assim no princípio? Porque os discípulos tinham corações obedientes, estavam dispostos a obedecer à voz de Deus, e quando acontecia uma situação, eu estou disposto a perdoar, vamos viver, vamos caminhar uma segunda milha. Não é fácil. Ontem, nós estávamos no discipulado ontem, Thiago, lá no Apóstolo França. Ô Dani, o que o Apóstolo França falou ontem ele falou a mesma palavra do pastor Marcelo aqui, mas falou que tem uma igreja que o pastor chegou nos pregadores e falou assim, olha, não fale sobre pecado. Aí falou, não, a gente não fala sobre pecado. Aqui na nossa igreja a gente só está aqui para restaurar, nós só estamos aqui eu não estou inventando, nós só estamos aqui para restaurar, para abençoar o povo. Não fale de pecado. E o pastor falou assim, eu tive que sair de lá, porque ele falou assim, como que eu faço? É que nós escutamos uma coisa dessa e a gente acha que não, isso é impossível. Está acontecendo. Mas existem muitas outras, eu sei que existem outras, que continuam pregando o evangelho, que continuam pregando a palavra, que continuam sendo fiéis a Deus. Tem 7 mil que não se dobraram, eu tenho certeza disso. Agora, sabe qual é o problema? É o que o Daniel comentou comigo, falou, sabe qual é o problema, pastor? As pessoas não querem mais ser obedientes à palavra, elas estão querendo buscar desculpas. Então, o discípulo da segunda milha, ele está disposto a viver comprometido com a palavra, a obedecer e não ficar procurando desculpas, a reagir da maneira certa quando ele é confrontado na palavra. Os irmãos estão comigo aqui? Estão entendendo? Existe uma reação. Um dia desse,
eu fui discipulado, uma pessoa veio me aconselhar, mas aquilo doeu na hora, assim, deu uma doedinha no coração, sabe? Fui para casa, aquilo mexeu comigo um pouco. E aí quando eu saí de lá, depois aquilo doeu, eu falei, por que isso está doendo tanto? Fiquei pensando, falei, por que isso está doendo tanto? Sendo que a pessoa não falou nada demais. Será que é só orgulho? Ou será que o que ela falou tem uma verdade aí? E eu tô incomodado porque essa verdade mexeu comigo. Aí eu fui refletir. Fui parar, para analisar. O que a pessoa falou? Ela falou isso aqui. Ela falou alguma coisa demais? Não falou. Tá dentro da palavra? Tá. Então vamos ver o que eu preciso fazer para mudar? Então nós precisamos ter o tempo todo esse coração disposto a obedecer a palavra. Por último, o discípulo da segunda milha, ou os discípulos da segunda são aqueles que sabem que o testemunho vai tocar muitas outras vidas e glorificar a Deus. E isso é feito de forma consciente. Olha só, vamos lá. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Quando eu sou um discípulo da segunda milha, eu sei o seguinte. A pessoa fala assim, por que você está fazendo isso? Ah, é porque você é bonzinho? Não, não é porque eu sou bonzinho. É porque eu sei que isso aqui vai glorificar a Deus. E eu estou fazendo isso de forma consciente. Aí entra no culto racional. Eu estou oferecendo um culto em obediência a Deus quando eu faço isso. Sabe o que o meu patrão falou comigo quando ele encerrou a conversa? Ele falou assim, olha, cara, vai, que Deus te abençoe onde você for, que você seja valorizado, porque o que você passou aqui, ninguém aguentaria. Isso para mim valeu mais do que qualquer pagamento que ele pudesse me dar. Eu ficaria triste se ele olhasse para mim e falasse assim, ó, infelizmente, você também tratou mal os outros. Você também... Quando eu chegava em casa, que a Dani falou assim, por que você não responde assim? Você tem que fazer tal coisa. Você tem que falar tal coisa. Eu falava assim, Dani, eles não estão vendo um marceneiro. Eles não estão vendo um montador de móveis. Sabe como que eles me chamavam lá? Pastor. Eles me chamavam de pastor. Ô, pastor, pega a peça aí. Ô, pastor, pega o parafuso lá no fundo. Ô, pastor, limpa o banheiro. E aí eu falava assim, se eu pisar na bola aqui, não vai ser o marceneiro que vai estar sendo desmoralizado. Não vai ser o montador de móveis que vai estar sendo desmoralizado. Vai ser o pastor. E não é o pastor eu. Eu estava pensando na igreja. Eu saí de lá e eu convidei todo mundo. Falei assim, ó, eu estou indo embora, mas se vocês quiserem ir lá na minha igreja, pode ir lá. A porta está aberta. Nós temos que pensar no quê? A fazendinha tocou. Olha aqui, nós temos que pensar no seguinte. A atitude que eu estou tendo no meu serviço, na minha escola, na minha família, glorifica a Deus? Isso precisa ser feito de maneira consciente. Você está entendendo? Não é tipo assim, eu fiz porque eu sou bonzinho. Não. Eu podia ter outra reação. Só que eu pensava o tempo todo, Senhor, quando eu sair daqui, eu não posso deixar um mau exemplo aqui. Eu não posso deixar um mau testemunho nesse lugar. As pessoas vão olhar para mim e vão lembrar do quê? Olha, ele passou aqui. Ele falava mal de um outro pastor. E eu falava, meu Deus, que no dia que eu sair daqui, Senhor, eles não têm motivo para falar mal de mim. Nesse sentido, não. Em Hebreus capítulo 11, eu não vou ler todos, não vai dar tempo de ler tudo. Mas em Hebreus capítulo 11, tem uma lista de testemunhas que não desistiram. Olha o tema que eu coloquei hoje aqui. Que a perseverança é uma característica de um discípulo da segunda milha. Deus quer que você seja alguém perseverante. Só que não é ser perseverante de qualquer maneira. Não adiantava de nada. Você sabe por que Jesus chegou ao ponto de ter que falar para os discípulos o seguinte, olha, quando te pedirem, me dinheiro, para andar 1 milha, ande 2. Porque a segunda milha, às vezes o discípulo, quando passava da primeira milha, ele começava a fazer aquilo reclamando, brigando, xingando. Não queria fazer. E aí Jesus falou, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Quando pedirem para você andar 1, ande 2.
Em Hebreus 11 vai contar a história de vários homens e mulheres de Deus. Muitos alcançaram a promessa, mas lá na frente, coloca aí o texto aí para a gente terminar lendo ele. Coloca o texto aí para mim. Eu vou ler aqui, vocês vão passando, tá? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, a certeza das coisas que não vemos. Pode passar. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi mais feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, pois Deus o havia levado, pois antes de ser levado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse de onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Você imagina Deus olhar e falar assim, eu não tenho vergonha de ser chamado de Deus do Tiago, de Deus da Midiane, de Deus da Nayara, de Deus da Roberta. Você imagina isso? Olha o que ele vai falar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, e José curvaram-se e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não teriam o decreto do rei. Pela fé, ou melhor, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Mas que direi? Não tenho
É tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, a fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados. Olha que interessante, até aqui tá tudo dando certo. Só que aqui, uns foram torturados, recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio. Você sabe como eles faziam? Colocavam uma pessoa dentro de um toco. Cortava o toco no meio, com a pessoa dentro. Amarravam as pessoas em cavalos, numa mão, outro na mão, outro no outro pé, 4 cavalos, e os cavalos saíam correndo, ao mesmo tempo. O que virava a pessoa? Desmembrava ela todinha. Foram cerrados, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno dele. Olha, irmão, já pensou? Na sua lápide, Vitor, está escrito lá, o mundo não era digno dele. Cara, esse cara pisou nessa terra aqui, o exemplo dele foi tão grande que o mundo não era digno dele. Olha o que vai dizer, o mundo não era digno dele. Vagaram pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por aí tá bom. Por aí tá bom. Olha só. Por que eu estou lendo essa palavra no final aqui? Deus está te chamando para ser um discípulo da segunda milha. E possa ser que você seja injustiçado. Possa ser que você não vai ver a promessa se cumprindo. Mas o seu testemunho não pode mudar. A sua atitude não pode mudar. Na sua casa. Mas não, eu sou isso aqui. Porque a essência de Cristo está em mim. Eu sou um discípulo da segunda milha. Eu não mudo, eu não vou mudar. Pastor, mas eu já fiz coisa errada. Então se arrependa. Volte. Libere perdão. Seja alguém disposto a caminhar uma segunda milha. Fala, Senhor, olha, até o momento eu estava triste, estava desanimado, eu estava chateado com algumas situações, mas a partir de agora, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu quero ser esse discípulo. Eu não quero ser um discípulo comum, que só com a boca fala. Eita Jesus. Nessa não, né? Então tá bom, eu ia falar, não. Você pode fechar seus olhos? Tem um louvor que foi tocado na célula e eu queria que você escutasse ele. Nós estamos encerrando. Depois eu quero orar. Só quero orar por você, amém? Passei 10 minutos do horário, mas acho que vale a pena para nós. Deixa esse louvor ministrar o teu coração.
queria que você pensasse nisso. Lá em Lucas, eu não quis ler o texto, mas eu queria que você lesse em casa. Em Lucas capítulo 6 vai ter é o mesmo texto. Só que lá ele acrescenta alguma coisa assim que eu achei fantástica. Ele fala assim: qual que é a glória em nós perdoarmos quem nos perdoaram? Qual é a glória em nós tratarmos bem quem nos trata bem? Qual é a glória de você amar quem te ama? Quando que nós demonstramos que nós somos servos de Cristo? Quando nós conseguimos amar aqueles que nos ofendem. Quando nós conseguimos caminhar uma segunda milha com alguém que é difícil de caminhar. Quando nós conseguimos reagir da maneira correta, mesmo quando a pessoa está errada.